Alô, pessoal. Pessoal, vou gravar mais uma literatura de cordel evangélica. História do Antigo Testamento, em versos de cordel. Autor Fábio Sombra. É um livro exclusivo, né? Um livro clássico, pessoal. Como são muitas passagens tiradas do Velho Testamento, né? Das histórias, né? Então, hoje eu vou gravar a parte 5. Agora já estou a trapaça de Labão. Isso é em Gênesis. Então é Gênesis 28, 29. E eu vou gravar por parte, pessoal. Aqueles que não for meu inscrito, se inscreve no canal. Aí depois, Gênesis 32. Uma luta muito estranha, que quando Jacó lutou com o anjo. Tá bom, pessoal? E daí por diante. Então, pessoal, hoje vai ser a parte 5. Como esse livro ele é muito grande, ele é clássico, eu estou gravando em parte. Tá bom, pessoal? Vocês não vão se arrepender, porque é toda a história do Antigo Testamento em versos de cordel. Tá bom, pessoal? Labão é um cara muito esperto, né? Quando Jacó fugiu da casa do pai dele, da mãe dele, né, que ultrapassou o irmão dele lá, o Esaú, né, que eram os dois irmãos gêmeos, ele saiu correndo, saiu fugido, porque o irmão queria matar ele. Então, quem lê a Bíblia conhece, pessoal, a história. Onde ele foi parar? Na casa do tio dele, lá na casa de Labão. E como ele queria casar com a Raquel, só que ele tinha que trabalhar 7 anos. Trabalhou 7 anos e o Labão deu ali, ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a Raquel. E daí por diante. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos e essa história vai ser cantada da parte 5 hoje. Então ela começa assim. Foi então que o bom Jacó começou a trabalhar para seu tio Labão. Este foi lhe perguntar: quanto é, Jacó, o salário que eu tenho que lhe pagar? Jacó disse: para ajudar-te, nada peço em pagamento, a não ser cama e comida, somente pro meu sustento. Mas ao fim de 7 anos, Raquel peça em casamento. A oferta foi aceita pelo esperto tio Labão, e por 7 longos anos viu Jacó só água e pão, sem salário e sem ter férias, numa bruta ralação. Ao final do combinado, que Jacó a premiação, mas ao invés de dar Raquel, outra filha deu Labão. Era a irmã mais velha Lia, explicou sua decisão. Ouça, aqui na nossa terra é um fato costumeiro. A filha de mais idade deve se casar primeiro. E Jacó disse seu tio: o senhor foi trapaceiro. Mas Jacó queria outra de verdade e confirmou e ofereceu de graça ao seu tio enganador trabalhar mais 7 anos para casar com seu amor. Ao ouvir isto, Labão foi sorrindo de contente e também deu a Jacó a mais nova de presente. Por novos 7 anos teve o genro por gerente. Ao final do combinado, o contrato se acabou. A Jacó com sua família a sua terra retornou.
A viagem foi difícil e Jacó muito penou. Uma luta muito estranha. Gênesis 32. Já quase chegando em casa, algo estranho viu-se. Então, durante uma noite inteira, houve luta e confusão entre o bom Jacó e uma misteriosa aparição. Ao final deste confronto, ninguém fora derrotado, mas Jacó ouviu o vulto, um claríssimo recado. A partir de hoje, tu és de Israel, será chamado. Israel, na língua hebraica, pode assim ter traduzido: aquele que enfrentou Deus não venceu, nem foi vencido. A Jacó sabia agora quem lhe dera esse apelido. Logo após esse episódio, a viagem continuou à casa dos velhos pais. Eis que enfim Jacó chegou. Com a festa foi recebido, Esaú o perdoou. José e seus irmãos. Gênesis 37. O casório com as irmãs para Jacó deu resultado. Foram 12 filhos homens, só que um deles era amado, mais que aquele outro 11 que crescia lado a lado. Esse jovem, o José, desde os tempos de criança, era visto pelos manos com grande desconfiança. E dizia: José ganha presente e a gente dança. Certa vez Jacó, seu pai, deu ao filho mais amado uma túnica de fio coloridos em bordado. José vestiu e disse ao meu pai: muito obrigado. Mas seus 11 irmãos chiaram e a inveja foi danada. Eles já se reuniram com uma decisão tomada. A José está merecendo punição bem aplicada. Outras coisas os irritavam bastante. José sonhar que ele logo interpretava o sonho para se mostrar. Certa vez ele acordou e a família foi falar: eu sonhei com 11 feixes de trigo que se curvavam ao redor de um deles só. Esse lhe respeitava. Os irmãos, ouvindo isto, mais nervoso se tornava. Quer dizer que então José quer ser nosso general, nosso líder, devemos respeitá-lo como tal. Esse 11 feixes somos os irmãos do maioral. Certo dia estava ele trabalhando junto a um poço, quando o bom José chegou para trazer-lhe seu almoço. Os irmãos agarraram pelos braços e pescoço.
no buraco atiraram sem a túnica e pelado. Nesse instante uns mercadores passavam ali ao lado e um dos jovens disse: o nosso problema foi sanado. Pelos seus irmãos José foi ao poço retirado e vendido aos mercadores como servo escravizado. Para o Egito em caravana caminhou acorrentado, para que o pai não percebesse o que havia se passado. Os irmãos pegaram a túnica de José com cuidado, mergulharam no sangue de um cabrito assassinado. Ao vê-lo, Jacó chorou, desmaiou, passou mal, depois disse: igual a ele nunca mais teria igual. Meu José foi devorado, que sabe por um animal. Pessoal, eu vou parar por aqui, tá bom? E a história continua, a história de José, até ele chegar no Egito. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Essa é a parte 5. Curta e compartilhe, pessoal. Tá bom? É maravilhosa essa história, sim. Deus abençoe e até breve.